Olá, tudo bem? Aqui é Rodrigo Tonietti, do canal OCBem, o canal que coloca de maneira simples e fácil para você entender as atividades que acontecem em uma casa espírita. E o tema de hoje é tratamento espiritual infantil, tratamento espiritual para crianças. Então é um tema diferente, porque muitas pessoas, primeiras pessoas podem nos perguntar: Rodrigo, mas a criança tão pura, tão inocente, tão doce, às vezes levada, não é mesmo? Mas a criança, ela pode sofrer influência espiritual? Então essa é a primeira dúvida das pessoas. A resposta que a doutrina espírita nos diz é que sim. Não só isso acontece, como acontece com alguma frequência, com relativa frequência. Existem duas obras que falam sobre esse assunto, se você quiser entender um pouco mais. Uma é o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Chico Xavier, e no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Em ambos livros, eles nos dizem que o espírito, antes de reencarnar, muitas vezes já se encontra numa condição de sofrer a influência espiritual inferior, no caso da doutrina espírita chamamos isso de obsessão, desde o mundo espiritual, antes da sua reencarnação, antes de nascer aqui na Terra. E que, dependendo da situação, esses laços de ligação do obsessor com o obsediado permanecem durante a gestação e durante o processo da reencarnação, do começo da reencarnação, ou seja, da infância. E que esse processo é relativamente comum de acontecer. Então não é pelo fato da criança ter aquela inocência, ter aquela pureza, aquela doçura, aquela gracinha tal, que isso vai imunizá-la automaticamente de sofrer uma influência espiritual inferior. Por quê? Porque dentro daquela criança tem um espírito imortal, um espírito que tem muito tempo já, de muitas vivências, e que dessas vivências, com certeza, se está aqui na Terra, se trata de um espírito inferior. E por ser um espírito inferior, já carrega uma série de dificuldades, e essas dificuldades incluem também a influência espiritual inferior por conta dos deslizes que esse espírito da criança cometeu em outras encarnações. Então, sim, a criança pode, e com alguma frequência isso acontece, da criança receber a influência espiritual inferior, e recebe a influência espiritual superior também, dos bons espíritos. Mas a obsessão na infância, sim, segundo Chico Xavier, André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, nessas duas obras citadas, sim, elas recebem a influência espiritual inferior. Podem receber, não é obrigatório, mas podem receber. Isso acontece, tá bem? Bem, se a gente sabe que a criança sofre a influência espiritual inferior, a pergunta que a gente pode fazer é: então beleza, já que a criança passa pela influência, o que acontece com a criança? O que acontece são aqueles distúrbios do comportamento, aqueles comportamentos arredios, contundentes que a criança apresenta no campo da disciplina, no campo da desobediência. Às vezes a criança fala palavrões, a criança é extremamente, teimosamente desobediente. A criança muitas vezes ela surpreende a gente com o grau de leviandade, com o grau de despudor, com o grau de agressividade que ela apresenta, e isso é sinal da influência espiritual inferior, não só por causa da obsessão, mas também porque o espírito dela carrega um pouco também dessa característica. Então junta as duas coisas, a característica do espírito mais a influência por sintonia, por afinidade dos espíritos inferiores. E aí a pergunta que vem automaticamente é: tá, e a criança pode fazer um tratamento espiritual? Porque as pessoas às vezes têm receio: mas vou levar a criança no centro espírita é lugar de adulto, tem espírito e tal. Gente, primeira coisa importante de entender é o seguinte, que quando a gente tem uma pessoa doente, uma criança doente, a gente leva no hospital infantil, não leva? Ou no pronto-socorro, no pediatra e tal. Isso do ponto de vista da doença física. Quando a criança tem uma doença espiritual, ou um desequilíbrio espiritual, que é a obsessão, a gente tem que levar na casa espírita. Então o centro espírita é o local mais adequado, segundo Emmanuel, para tratar as questões do espírito. Então sim, nós não só podemos, como devemos levar a criança para uma casa espírita para o tratamento espiritual, não para o exercício da mediunidade. A criança não tem condições, segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns, de exercer a mediunidade
né, por uma questão que ela não tem condições espirituais e físicas de exercer mediunidade ainda, mas ela deve fazer o tratamento espiritual para crianças. E como é que funciona o tratamento espiritual para crianças? Segundo no livro Sexo e Obsessão, esse mesmo livro citado, Manuel Filomeno de Miranda diz que a recomendação para o tratamento consiste em água fluidificada, orientação evangélica, o passe e naturalmente a paciência e a persistência dos pais. Então esses 4 pilares são fundamentais. Diante disso, o tratamento espiritual para crianças deve obedecer essa orientação de Manuel Filomeno de Miranda. Então como que funciona o tratamento espiritual para crianças? Basicamente funciona do seguinte modo: ele começa com uma triagem, um atendimento fraterno com a criança junto com o pai e responsável, onde a pessoa da casa espírita vai entender o motivo, o que está acontecendo com a criança, né? Então ela vai falar, não, ela é muito irritada, ela é muito isso, muito aquilo, junto com a criança fica junto, né? Porque a criança vai colocar também a opinião dela lá, independentemente da idade dela, ela vai colocar a opinião dela e o pai responsável junto. Feito a triagem, o atendimento fraterno, que é essa conversa para fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, inicia-se um tratamento de 3 semanas. Com quem? Com a criança, numa sala, onde ela vai ter aulas sobre a questão da doutrina espírita para crianças, ou seja, na linguagem dela, com historinhas infantis, espíritas infantis, e numa outra sala o pai, o responsável, também deve estar assistindo a aula sobre a questão da obsessão. Por quê? Porque se o pai não se conscientizar, não entender o que está acontecendo do ponto de vista espiritual com a criança, ele vai ser um elemento de perturbação do processo, de vez ser um elemento facilitador. Então o pai deve, não só pode, como deve obrigatoriamente estar junto na orientação evangélica, numa sala separada, obviamente, no tratamento espiritual para crianças. Isso vai acontecer durante 3 semanas, tá? Nessa proposta de tratamento. Por exemplo, que nós temos aqui em nossa casa, mas normalmente é um determinado período que a criança vai ter as aulinhas de doutrina espírita para entender o que está acontecendo com ela, o que ela deve fazer, e o pai a mesma coisa numa outra sala. Além disso, a criança vai receber o passe, a criança vai tomar água fluidificada, bem como o pai responsável passe água fluidificada. E naturalmente, a recomendação do culto do Evangelho no lar, para que o ambiente da residência da criança e dos pais possam também estar imunes e protegidos da influência espiritual inferior. Estabelecido esse programa de tratamento, após esse período de tempo, é feito uma triagem de retorno, uma entrevista, onde a criança e o responsável vão falar um pouco de como foi o andamento. Então esse é o programa básico, a doutrina espírita nos recomenda de como fazer um tratamento espiritual para tratar a obsessão na infância. Vou repetir: triagem, um período de orientação evangélica, água fluidificada, passe, e depois a triagem de retorno, tanto para o pai, responsável, né, quanto como para a criança também. Beleza? Então, basicamente, esse foi o tratamento. Se você quiser saber um pouco mais sobre este assunto, entre em contato conosco. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha no nosso canal, se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos e compartilhe este vídeo no Facebook para que outras pessoas possam entender o que é um tratamento espiritual para crianças e obsessão na infância. Lembrando o seguinte, para finalizar: que fizestes do filho confiado à vossa guarda, você responderá por isso, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, é um tema importantíssimo, né? Nós devemos cuidar das nossas crianças, não deixar com que as coisas aconteçam automaticamente, a gente tem que tomar o controle das coisas, e do ponto de vista espiritual nem se fale, tá bem? Então vamos nos esclarecer, vamos estudar, e vamos não só isso, vamos colocar a mão na massa, vamos colocar em prática, porque a doutrina espírita é maravilhosa e nos dá todo esse conteúdo para que possamos nos ajudar e ajudar as outras pessoas, em especial nesse caso, as crianças de nosso planeta. Um grande abraço, até o próximo vídeo e até lá!